novas expectativas. Isso mesmo, muitas esperanças e um grande suspense. Será que 89 vai ser melhor para todos? E para a área da ciência e tecnologia? As especulações são muitas, mas um consenso já existe: a importância da continuidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. E para comemorar o Ano Novo, um programa muito especial para vocês. Nessa época do fim do ano, é muito comum a comemoração nas praias, onde a presença de umbanda, candomblé se faz marcante. E nesse sentido, não é só no Rio de Janeiro, essencialmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Atualmente, no Rio, se trava uma grande batalha entre a questão do espiritismo e o protestantismo. Nós estamos aqui com a Maria Andréa Loyola, que fez durante uns 2 anos uma pesquisa sobre exatamente o valor social, ou como é que isso se manifesta, principalmente com a visão da área de saúde. Maria Andréa, como é que o povo aceita essa questão dessas duas religiões? Pela sua linguagem, pelas suas representações, essas religiões são muito próximas das representações da, digamos, da população brasileira, sobretudo a população de baixa renda, o povo mais sofrido. E o segundo importantíssimo motivo também é porque esse povo é um povo extremamente abandonado, né? Nosso povo, se você imaginar, por exemplo, essa região onde eu pesquisei, em que uma família de 4 pessoas vive... Baixada Fluminense. Baixada Fluminense, vive com um salário mínimo ou menos de salário mínimo. Quer dizer, as condições de vida dessa população são condições realmente muito difíceis. E eles não têm também atenção médica precária, atenção, certo, enfim, sanitária, calçamento de ruas, esgoto, água encanada, quer dizer, é uma população, sob todos os aspectos, muito abandonada. E num ambiente como esse, as religiões tendem a proliferar. E elas cumprem uma função, além de uma função de dar significado à vida dessas pessoas, explicando até a sua própria situação de classe, né? Também as religiões se ocupam de dar, digamos assim, uma atenção. Isso dá, por exemplo, ajuda mútua na construção de moradia, ajuda com medicamentos, ajuda, por exemplo, a conseguir carteira de trabalho, certo? Então, é toda uma rede de ajuda mútua sem a qual essa população não pode viver. E do outro lado também é que essas religiões, tanto os centros de candomblé, umbanda, como também as seitas protestantes, basicamente a Assembleia de Deus, que tem, enfim, proliferado muito nessa área, são religiões que vivem, são, na verdade, pequenas empresas religiosas. Ou seja, o pai de santo, o pastor, certo? Nesse aspecto, deixa eu lhe fazer uma questão. Exatamente esse aspecto do pai de santo, ele muitas vezes funciona, especialmente no fim do ano, muita gente vai às praias para consultar, sempre tem essa visão meio de curar ou resolver um problema. E quem o ataca, no caso, essas igrejas, né, Assembleia de Deus, atacam como obra do diabo e tal, mas também prometem milagres, salvações. Como é que é a reação social disso, realmente? O povo passa a acreditar muito nisso, por quê? Na medida em que essas religiões trabalham, por exemplo, com uma representação sobre o corpo, que o corpo, ele digamos assim, mortal, né, composto de carne, a parte material, e você tem um espírito. Esse espírito que dá vida, que anima o corpo, que dá vida. Por isso, inclusive, a concepção de doença nunca é uma concepção só uma doença de corpo, biológica, só de corpo, material, mas também uma doença espiritual. E, por outro lado, a ideia de alma, que é a característica do catolicismo popular, e a ideia também de que essa alma pode migrar, quer dizer, ela pode navegar, certo? E que sai do corpo e vai prestar contas a Deus, no caso do catolicismo, no catolicismo popular, no caso do protestantismo, né? Ou então vai, digamos assim, seguir o seu trajeto de penas até conseguir a elevação espiritual, que no caso do candomblé, do espiritismo. Então, quer dizer, essas representações não se chocam, quer dizer, todas essas igrejas têm mais ou menos coisas em comum. E o que atrai, quer dizer, na verdade,
ao mesmo tempo que prestam favores, tanto os pastores como os umbandistas têm um lado interessado, quer dizer, existe uma briga por clientela dentro desse espaço, certo? Então, mesmo se você consegue resolver o problema de uma pessoa, curar uma doença, você tem um adepto daquela religião. Então, existe entre os adeptos mais próximos das religiões realmente uma disputa, onde, por exemplo, como nós vimos, o diabo, que seria o diabo nas seitas protestantes mais de caráter mais ligadas ao catolicismo primitivo, que seria o diabo, por exemplo, o diabo das Escrituras, pelo menos em Nova Iguaçu, tinha se transformado naquela região da Baixada Fluminense no diabo, na verdade, no Exu do Candomblé. Quer dizer, não é verdade, não tem nada uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso é uma maneira que sobretudo os pastores, utilizam para, digamos assim, ganhar o público, certo? Agora, também essas seitas têm diferenças, algumas diferenças, que é um pouco a maneira como elas usam o corpo, certo? Por exemplo, a Umbanda é, digamos assim, uma seita muito mais de caráter hedonista, né? Valoriza a festa, valoriza a roupa, a roupagem, valoriza a comida, quer dizer, é como se fosse quase uma inversão do cotidiano dessas pessoas, certo? Porque elas não têm no seu dia a dia, elas oferecem um santo, para o santo, quer dizer, para o santo elas oferecem o melhor, certo? A vestimenta mais rica, a comida, certo? Mais rica, mais bem feita, a fartura. Enquanto, digamos assim, que as seitas protestantes são mais ascéticas, né? Mais ascéticas, mais moralistas, manga comprida, terno, certo? Mas ela tem uma outra característica que também que vai muito com digamos assim, com o ethos dessas camadas, e que ela é muito, digamos assim, liberal na expressão. Então, sabe, as pessoas gritam, as pessoas batem no peito, as pessoas, certo, dentro da igreja, elas têm um espaço em que elas podem, digamos assim, reclamar. Enquanto que o catolicismo, tal qual ele é, depois dessa reforma, que, digamos assim, ele foi limpo, purificado, você não tem esse espaço certo, nem para você dançar, nem para você representar, certo, as suas dificuldades. Por exemplo, se você pegar um terreiro de Umbanda, você vai ver lá que, certo, por exemplo, uma pessoa de condição humilde pode se transformar através do transe, né, e da incorporação, pode se transformar num rei, numa rainha. Bem, certo? Aí tem mais uma outra questão. Esse aspecto todo de fim de ano, né? Tem toda uma aura sempre de que se eu fizer isso, minha vida será melhor no outro ano. Como que se explica isso dentro desses procedimentos dessas duas religiões, né? O conflito já ficou claro para a gente que é uma disputa de poder ou de público. Agora, e essa questão da conquista da cabeça, né? Das pessoas acreditarem fielmente nisso? Eu acho que esse ritual, digamos assim, de passagem do ano, né? Passagem do ano ela é comemorada porque ela marca realmente um ritual de passagem. E como dizer, contrariamente, enfim, a Igreja Católica comemora e marca muito o Natal, certo? Ao contrário, não marca o final a passagem do ano, o final do ano, que essas religiões vão comemorar. E no caso da praia, sobretudo a Umbanda, né, que coincide com a festa de Iemanjá, e, digamos assim, todo brasileiro, quer dizer, a influência do africano e do negro no Brasil é muito forte. Né? Nossa cultura é produto de um sincretismo entre índio, negro, branco, e branco de várias origens também. Digamos assim, então a gente tem, quer dizer, todo brasileiro, em qualquer classe social, certo, tem essa abertura, tá? Pelo menos para as religiões umbandistas. Acho que na nossa cultura até muito mais para as religiões... Todo mundo se diz católico, mas no fundo faz uma fezinha, faz uma coisa. Claro. E acho que em termos de sentimento mesmo, acho que num certo sentido o brasileiro se identifica muito mais mesmo com essa origem enfim, o que se chama de cultura afro-brasileira, com essa origem africana. E não, acho que ninguém sente nenhuma contradição entre você passar o Natal, certo, comemorar a ceia de Natal e a missa do galo, rezar, e depois ir passar o final de ano na praia, fazendo as suas oferendas a Iemanjá e solicitando, né, uma ajudinha extra. Bem, por fim, uma provocação. Normalmente tem aquela questão, não creio em bruxas pelo que ai. E há aquela questão, o cientista, em princípio, não teria nada de misticismo. Depois dessa pesquisa toda, de como você se debruçou sobre o assunto, como é que fica a sua visão da passagem de fim de ano? Uma florzinha também? Como é que reage o cientista a esse envolvimento?
reage igual qualquer brasileiro que vive nesse país. Eu, no final de ano, vou para a praia, ponho roupa branca, jogo minhas florzinhas para Iemanjá, faço minhas comidinhas para o santo. Quer dizer, eu me garanto, da mesma maneira que eu vou à missa, quer dizer, eu comemoro o Natal, como católica que sou, nascida católica, comemoro junto com a minha família, no final de ano eu também vou para a praia. Fim de ano. Um segundo após a meia-noite do dia 31, estaremos em 1989. Um segundo após, e já viramos a folhinha para mais 365 dias de 24 horas. Mas afinal, qual o ciclo do tempo? E por que nós estamos em 1988? É porque é uma convenção. Se convencionou que o primeiro ano seria o nascimento de Cristo. Então já se passou 1988 anos. Então, essa é uma convenção. Poderíamos ter convencionado a nova república, então teríamos 4 anos, não? E assim por diante. Na história da ciência, o homem sempre sentiu a necessidade de definir o tempo. A observação dos corpos celestes e de suas posições inspirou matemáticos e astrofísicos em busca da natureza do tempo. Como é que se localiza o ano dentro da vida? No caso, por que um ano tem 365 dias? Por que 12 meses? Isso veio da observação, primeiro, do dia, sequência da dia e noite. Então, deu o dia de 24 horas, não é? E que é o período de rotação da Terra em torno do seu eixo. Depois se verificou a alteração do aspecto da Lua. Deu origem à semana, 7 dias. Depois veio a observação de uma lunação, quer dizer, uma ida da lua nova à outra lua nova. E isso aí é um período que se chama lunação, que é de 29 dias e algumas frações. Isso aí deu origem ao mês. Com essa ideia, se surgiu a ideia de que era necessário determinar as estações do ano, que era economicamente muito importante. Por quê? Você poderia ter uma previsão da época da colheita, e os primeiros calendários determinavam o período de colheita, de semeadura, toda essa atividade agrícola. Mas observou-se o seguinte, que esse calendário lunar não era o mais conveniente, o melhor era o calendário solar, que era exatamente se determinar em função do Sol as variações. Mas o calendário solar tem uma pequena diferença, que é exatamente que vai dar origem ao ano bissexto. Começou a ocorrer uma variação de um dia, porque no fundo o calendário perfeito solar é 365 dias e um quarto de dias, 6 horas. No fim de 4 anos você tinha um dia a mais, um dia que tinha que ser adicionado. Não se adicionava esse dia, ocorria o seguinte, as estações iam se decalando, iam se deslocando ao longo do ano. É o que deu origem ao chamado ano vago, que os egípcios utilizaram. E eles é que acabaram descobrindo um ano bissexto, acrescentando mais um dia. Com isso, se colocou as estações em dias fixos, mais ou menos fixos. Tem uma variação geralmente de um dia, 2 dias, que é próprio da variação. E o ano, esse ano 365, é o movimento de revolução da Terra em torno do Sol. Ronaldo, quais eram os sistemas de medição para calcular o tempo antigamente? Olha, eles calculavam o tempo através do Sol, da estrela, da Lua, usavam os astros, não é? Agora, para determinar, por exemplo, o intervalo de tempo durante o dia, eles utilizavam a sombra, eles utilizavam o estilete
e a sombra do sol então indicava. Depois esse estilete foi inclinado, aí ou evoluiu, saiu o relógio do sol. Mas eles também usavam água. Um recipiente esvaziando determinava, tinha escala para determinar, então aquele recipiente ia esvaziando durante todo um período e tinham marcas nesse recipiente que davam as diversas horas. Eles usavam também as ampoletas. Dos antigos instrumentos de medição, como a ampulheta e o relógio de pêndulo, até a teoria do ano cósmico, muito já se sabe. Mas o tempo continua sendo um desafio. 11 horas, 17 minutos, 0 segundos. Aqui no Serviço da Hora não há como sair atrasado. Localizado no Observatório Nacional em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o serviço mantém todos esses equipamentos para receber e transmitir sinais horários com exatidão. Há muito tempo, as estrelas definiam uma escala de tempo. A partir de um ponto de referência, calculava-se o tempo que determinada estrela levaria para chegar ali. Com o avanço tecnológico, foram incorporados relógios atômicos na medição do tempo, mas a escala das estrelas permaneceu. Até que no confronto de informações, concluiu-se que a Terra não era um ponto de referência ideal, porque fenômenos geofísicos não garantiam estabilidade. Daí, foi adotada a escala de tempo dos padrões de Césio como uma referência mundial para definir a hora. Paulo, como é que se faz a hora? Atualmente, a hora é feita a partir de equipamentos eletrônicos de alta precisão, que nós denominamos relógios atômicos. Esses equipamentos possuem no seu interior sistemas em que a frequência gerada é controlada a partir de átomos de Césio. Então, no caso, esse é um relógio atômico padrão de Césio. Isso, é um padrão primário. Por que ele é mais preciso do que os outros? Ele é mais preciso porque ele justamente se baseia na frequência gerada por energia de átomos de Césio, que são elementos, é um elemento natural de alta estabilidade, não radioativo. Então, por essa estabilidade, ele pode ser usado como padrão? Ele pode ser usado como padrão por essa estabilidade e também porque pode ser reproduzido em outros laboratórios, para com isso definir-se um padrão. Você me disse também que existem relógios atômicos à base de rubídio, feitos com rubídio. Como é que entra o rubídio nessa história? Os relógios eletrônicos de alta estabilidade, no momento que existem, são de quartzo, de rubídio e de césio, isso seguindo uma gradação de precisão maior. O rubídio é um estágio intermediário. Eu queria que você faça um pouco para a gente como é que você recebe, você tem padrões internos, esses a partir desses aparelhos, e você recebe também padrões externos. Como é que é feita essa recepção? Essa recepção é feita de várias formas. Uma delas é através do transporte de padrões de outras instituições, de outros países, até o nosso laboratório. E através da recepção de sinais em frequência muito baixa, very low frequency, ou através da recepção de sinais via satélite. Você tem esse receptor aqui? Nós temos aqui no observatório dois tipos de receptores de satélite. Um do satélite geoestacionário e um do satélite de navegação americano chamado GPS. Agora me mostra o receptor de baixa frequência. O receptor de baixa frequência são esses três aparelhos que recebem sinais atualmente da Argentina, da Inglaterra e da Argentina. Captados sinais eletrônicos captados por antena? Nós temos antenas externas que captam esses sinais e o receptor faz uma comparação entre a frequência que é recebida do exterior e a frequência dos padrões locais. Agora, Paulo, me diz uma coisa. Já aconteceu da hora parar? Como é que seria se a hora parasse? Não, felizmente nunca aconteceu. Se acontecesse, como nós dispomos atualmente de 5 padrões de Césio, nós teríamos condições, desde que não parassem os 5, coisa que é muito irreal, vamos dizer, a probabilidade é muito pequena. Se parasse, nós teríamos condições de repor com o uso dos padrões que não tivessem parado. E, além disso, nós mantemos cooperação com várias outras instituições em todo o país que também possuem padrões. E, através desses padrões, nós poderíamos recolocar a nossa hora.
podem ver que é uma vitrola com 3 braços, um para hora, outro minuto e segundo. Paulo, por que é assim? No mundo inteiro é dessa maneira? Esse é um dos tipos de equipamentos que existem, que tem a hora falada gravada. Esse é um disco magnético, a vitrola, como você disse, é um disco magnético que possui 3 picapes. Um capta as horas, o outro capta os minutos e o outro as dezenas de segundo. Então nós temos vários conjuntos de equipamentos que transmitem a hora para todos os fusos do nosso país via Embratel. Então esse aqui é Rio-Brasília, esse aqui está indo para o Acre, esses aqui estão indo para a região que inclui Mato Grosso e esse aqui para Manaus. 11 horas, 17 minutos, 0 segundos. A ciência e o sonho. Embora aparentemente contraditórios, o objeto de estudo da ciência é conhecer melhor o mundo em que vivemos, conhecê-lo em suas múltiplas relações e, a partir daí, trabalhar para um mundo melhor, mais racional e mais eficiente. E por que não? 1989 está aí, com muitas aflições e grandes expectativas. Que notícia seria bem-vinda para a comunidade científica em 1989? Olha, em 1989, uma grande notícia que seria recebida não só pelos brasileiros, mas por todos os povos do mundo, seria a da destruição dos armamentos nucleares. Que o governo federal cumprisse o acordado do início deste ano de repassar para as universidades, dentro do seu orçamento global, 15% para custeio capital. O que eu vejo assim de mais saliente é que sejam feitas providências no governo federal, e resto, isso já corre há muito tempo, né? No sentido de tornar possível as importações em prazo pequeno, né? Que, pela natureza do problema, né? Importações de reagentes químicos e biológicos, né? E necessárias experiências científicas. Fazer um financiamento de pesquisa mais realista com as disponibilidades que o país tem de desenvolvimento de pesquisa. Bom, em linhas gerais, eu desejaria que as instituições relacionadas à pesquisa científica fossem fortalecidas, desde o Ministério, as instituições de pesquisa, provavelmente universidades, institutos, etc., protegidas da falta de recursos que tem dificultado a atuação dessas instituições, de políticos autoritários e outros males que nos afligem. Mais concretamente, eu acho que 1989 pode ser o ano em que se consolidarão nas constituições estaduais dispositivos de apoio à ciência ao nível dos estados. Bom, em 1989 nós gostaríamos de melhorar as condições gerais de pesquisa no Brasil, em específico no CBPF, com relação a verbas, como em todos os lugares, mas principalmente em relação a pessoal para trabalhar. Quer dizer, abrir vagas para o pessoal jovem, para pessoas que querem ingressar para fazer mestrado, para fazer doutorado. Eu, particularmente, gostaria que o projeto da Phobos 2 soviética alcançasse pleno êxito nesse 1989 e nos transmitisse todas as informações possíveis a respeito do satélite de Marte. Uma das notícias mais interessantes, melhores que a gente pode ter em 89, seria a de que a energia pudesse ser gerada de uma maneira industrial a partir da fusão nuclear termonuclear, né? Fusão termonuclear controlada. O que eu gostaria de 89 é que houvesse mais seriedade nas decisões políticas com relação à ciência e tecnologia, que deixassem o cientista trabalhar. Eu acho que o que o cientista precisa no Brasil é ser deixado em paz trabalhando. Que o presidente dos Estados Unidos e o Gorbachev cheguem a um acordo quanto à eliminação das armas nucleares no mundo e que os gastos em armamentos sejam dedicados ao desenvolvimento científico, ao combate à desnutrição e às doenças.
Em 88 foi bom para a ciência e tecnologia no Brasil porque conquistamos nova Constituição com todo um capítulo dedicado à ciência e tecnologia pela primeira vez na história do Brasil, reforçando a política de capacitação nacional. Mas 88 não foi bom porque termina o ano com a ameaça de extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia. 88 foi bom para a ciência e tecnologia no Brasil porque o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em seu relatório sobre 88, considerou o desempenho da informática brasileira o acontecimento mais importante do setor na América Latina. 88 não foi bom porque no final do ano preferiu-se retirar o apoio à informática e favorecer as zonas de exportação, as ZPEs, zonas de processamento de exportação, que não geram tecnologia. 88 foi bom para a ciência e tecnologia porque nos deu Ciência Hoy, a irmã argentina de Ciência Hoje. Mas 88 não foi bom porque caiu a venda de Ciência Hoje no Brasil, porque caiu o poder aquisitivo da classe média. 88 foi bom porque o Brasil assinou acordos de cooperação espacial com a China e a União Soviética, o que abre para o Brasil novas possibilidades de programas e projetos. Mas 88 não foi bom porque está atrasado o programa espacial brasileiro, que pode provocar o adiamento do lançamento dos nossos 4 primeiros satélites. Em compensação, 1989 pode ser o ano da eliminação de 50% dos mísseis estratégicos de longo alcance. Se isso acontecer, não vai ser bom nem ruim, vai ser ótimo. Afinal, o mundo ficará muito mais leve e todos nós poderemos, enfim, pensar que conseguiremos sobreviver e começar um novo milênio lampeiros e alegres como jamais nos últimos tempos.